Bom, Couto, processo normal, me parece, né, pelas informações que a gente tem aqui, já não foi desde o princípio. Mas Não, não foi. ele, E ele, nada de fala, ele fala normal sobre nessa as história. atas, mas dá uma amenizada, né? Fala que parece que foi o. Cobra as atas, mas fala que foi um processo normal e tranquilo. Não, olha, essa declaração do Lula, que me desculpe, o amigo, mas é pior do que a nota do PT. Ele passa o pano, como se a Venezuela vivesse numa plena democracia. Não, vai reclamar para o bispo, reclama para a justiça. Pô, a justiça de lá está totalmente controlada pelo Maduro, sabe? Ele se autoproclamou vencedor. O chefe lá do TCE deles, estava sentado ao lado e não abriu a boca. Ele mesmo se declarou vencedor da eleição. Isso é normal? E quando que a justiça vai responder aos recursos da oposição? Isso não existe. Eu acho que seria melhor o Lula continuar em silêncio. Porque se é só isso que ele falou sobre a Venezuela, é triste, é lamentável, não ajuda a nada, e dessa forma o governo brasileiro e o PT se afundam cada vez mais no pântano venezuelano, que já dura mais de 10 anos essa história, sabe? O governo foi longe demais nesse, em agradar a Venezuela, desde o tempo do Chaves. Eu me lembro que o Chaves era tão folgado que ele não avisava antes o Itamaraty que ele viria para o Brasil, fazer visita ao Brasil. Ele ligava do avião dele para o Lula para dizer que estava vindo. E aí não tinha agenda, não tinha nada combinado, não tinha nada acertado. Era isso. Eles traíram a confiança do Lula em vários momentos e principalmente agora. Porque o Lula foi o fiador, né, do acordo lá de Barbados, que a eleição, a campanha seria limpa, todo mundo poderia participar, democrático. Aí não aconteceu nada disso. Essa eleição foi manipulada antes do dia da votação e depois também. Sabe, eu não realmente eu juro que eu estou perplexo. E você, Thales? Bem, tem outra coisa que o Lula disse, e ele disse o seguinte: o PT reconheceu, a nota do Partido dos Trabalhadores reconhece, elogia o povo venezuelano pelas eleições pacíficas, e, ao mesmo tempo, ele reconhece que o Colégio Eleitoral, o Tribunal Eleitoral, já reconheceu Maduro como vitorioso, mas a oposição ainda não. Então, tem um processo, não tem nada de grave, não tem nada de assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição, teve uma pessoa que disse que teve 51%, teve uma pessoa que disse que teve 40 e pouco por cento. Um concorda, o outro não. Então, entra na justiça e a justiça faz. Isso que o Lula está dizendo é muito próximo da forma com que o PT viu o negócio. Não existe no PT hipótese de o PT soltar uma nota sem a, pelo menos a cúpula do partido ter autorização do Lula, ter uma conversa com o Lula. O que que a Gleisi tá, tá desconversando, digamos assim, para não dizer que mentiu, está desconversando ao dizer que não conversou com Lula. Não há hipótese de não conversar com Lula. O PT soltou essa nota, o Lula usa o PT nesse jogo. Então ele pega o PT para soltar uma nota, quase reconhecendo lá na Venezuela, e ele o joga com a esquerda e com a direita. Ele vai poder ficar no meio do caminho. Ele fez isso dentro do PT também. O PT é vítima dos seus rachas internos, do monte de tendências que tem lá. E o Lula o que fazia? Ele faz jogar uma tendência contra o outro e ele fica arbitrando. É a mesma coisa. O PT soltou essa nota, certamente, agora o Lula falando isso, mostra que certamente o PT não estava desafinado com o Lula. A nota do PT não estava desafinada com o pensamento do Lula. E aí ele vem e sai com essa. Eu não sei a conversa dele com Biden. Acredito que tenha sido também tentando botar panos quentes, mas não dá para botar muitos panos quentes. O que ocorre? Eles vão ter vai ter uma nota que vai soltar o governo do Brasil, o governo do México, o governo da Colômbia, uma nota conjunta. O Biden provavelmente vai ser consultado, vai se conversar com o Biden sobre essa nota, e o que está sendo, também ele admite nessas declarações dele, que o que está sendo trabalhado só vamos reconhecer o regime, a vitória
do Maduro se ele apresentar essas atas. Eu tenho medo é que o Maduro me venha com atas falsificadas e se acabe aceitando. Esse é o meu medo. Acho que a situação lá ela vai de mal a pior, vai ter um crescente de violência, e vai ter um golpe de um e de outro lado. Cada hora um golpe, como eu disse antes, e os militares vão acabar, como a história ocorre na América Latina, os militares vão parar de entregar o poder para um e para outro e vão eles mesmos assumir o poder.